Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um Pão Diário. Para hoje nós temos o tema Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para isso nós faremos leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 19 e 20. Vou ler o 18 também. Está escrito assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O tema hoje para o nosso coração, para o Pão Diário é: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E esse tema para o Pão Diário é muito propício a essa data festiva que está sendo comemorada, lembrada ou manifestada ao Brasil e algumas outras nações também, como a crucificação de Cristo, o seu sofrimento e também a sua glória na sua ressurreição. E nós, que somos conhecedores da Bíblia Sagrada, sabemos que o projeto de Deus acerca da humanidade se cumpriu, se realizou ou foi executado de forma cabal, de forma que glorificasse o nome de Deus através do seu Filho. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, como homem se humilhou até a morte e cruz. Essa escrita que Paulo escreve aos Filipenses é o maior presente que a humanidade poderia ter ganhado. Tanto que João, no capítulo de número 3, verso de número 16, ele diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esta terra, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu, cresceu, pregou a palavra de Deus, o Evangelho, ensinou, quebrou paradigmas, protocolos, curou pessoas, libertou vidas, transformou homens, mulheres, pessoas perdidas eram transformadas em pessoas de valor para Deus e para com a sociedade. Por que não dizer também, esses ganharam a eternidade através de Cristo Jesus. E Jesus, todos nós sabemos que foi aquele que cumpriu a vontade de Deus acerca do sacrifício que era necessário para que o homem fosse mais uma vez religado a Deus. Paulo diz aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e por isso era necessário um sacrifício para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens que vêm a essa terra, da criança que está sendo gerada no ventre da sua mãe, ao senhor de idade que tem mais de 100 anos, todos pecaram, pecam, ou um dia vão pecar. Então todos precisam urgentemente do amor de Cristo, do perdão de Cristo, da obra de Cristo e do sangue de Cristo para ser perdoado pelos seus pecados. Não existe outra intervenção, não existe outra mediação, não existe outra forma, não existe outro modelo, não existe outra maneira e não existe nenhum outro ato de sacrifício para que o homem possa ser perdoado, liberto do pecado ou ter a vida eterna, a não ser o sangue de Cristo que jogou na cruz do Calvário. Tanto que João, logo após escorrer no capítulo 3, verso 16, 17, 18, 19, 20, ele diz: aquele que crê está salvo, mas quem não crê já está condenado, porque a luz veio a esse mundo e eles amaram mais as trevas que a luz. Então, se o homem quiser a salvação, ele tem que passar por Cristo Jesus. Não existe outro mediador entre o homem e Deus a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós sabemos
que ele aceitou. Hoje eu quero gastar um tempo a mais discorrendo acerca do seu amor que foi manifestado principalmente na crucificação. Você sabe que ele chama os seus discípulos, ele ora para os discípulos e diz: olha, o Filho do Homem será traído, o Filho do Homem será abandonado, o Filho do Homem será rejeitado pelos sacerdotes, o Filho do Homem será cuspido, machucado, ferido, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vocês vão lá para Galiléia que lá vocês me verão. E a Bíblia diz que Jesus serve a ceia. Judas, naquele momento, o diabo entra em Judas, ele vai entregar Jesus por 20 moedas. E a Bíblia diz que Jesus canta um hino e sai para o Monte das Oliveiras. E ele diz a Pedro, Tiago e João, seus discípulos que eram mais próximos, que ficassem com ele ali no Getsêmani para que pudessem orar, porque a sua alma estava angustiada até a morte. Seus poros, sua pele, sua carne, a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. Em vez dele soar um suor normal, gotas de sangue saem do seu corpo, tamanha angústia que ele passava. Agora imagina comigo, o pecado de toda a humanidade, as mentiras, a soberba, a calúnia, a lascívia, a inveja, o adultério, o homicídio, a prostituição, facção, e todos os pecados que o homem comete estava sob Cristo Jesus, para que quando o homem se arrependesse desses pecados, através desse sacrifício chamado Cristo Jesus, o homem pudesse mais uma vez ter comunhão com Deus. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E a Bíblia diz que ele ora por um momento e chama os seus discípulos e diz: olha gente, vamos orar, me ajude a orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ora mais um pouco, seus discípulos dormindo, e ele diz: vamos, é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue na mão de homens pecadores. E Jesus se entrega à corte romana. A Bíblia diz que Judas dá um beijo, ele diz: amigo, com um beijo traíste o Filho do Homem. Jesus se entrega, e quando Jesus se entrega, ele vai passar pelas instâncias jurídicas ali de julgamento. A Bíblia diz que Herodes vai julgá-lo, Caifás vai julgá-lo também. E a Bíblia diz que todos olhavam para ele e diziam, e aí lançavam contra eles palavras que não foram proferidas, dizendo que ele estava negando o recurso a César, que ele estava negando as pessoas devolverem ali o que era de César, mas estava dizendo que ele era o rei daquele povo, e tantas outras falsas testemunhas aparecem, e dizendo que ele em 3 dias destruiria o templo, reconstruiria. Eles interpretavam mal as palavras proferidas por Jesus. Jesus está falando do seu templo, do seu corpo, da sua alma, da sua vida eterna, eles interpretando que Jesus estava falando sobre o templo ali, a corte romana e aquelas coisas naturais que eles viviam. Os sacerdotes daquela época, cegos e cheios de malícia ou malignidade, sendo usados pelo diabo, agora mandam Jesus a Pilatos, e a Bíblia diz que Pilatos tinha uma esposa que tinha pelo menos uma visão de Deus, um sonho de Deus, uma comunhão com Deus, e ela disse: não toque nesse homem, porque este homem é santo e este homem nenhum pecado fez. E Pilatos olhou para a multidão, porque sabia que eles tinham entregado Cristo por inveja, e disse: vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Cristo? E a multidão gritava: crucifica-nos a Cristo e solta Barrabás. Jesus é levado ao açoite, 40 chicotadas menos uma. Jesus é cuspido, soco, coroa de espinho, rasga suas vestes e dão-lhe uma cruz pesada para ser carregado. E Jesus vai subindo ao Gólgota ou ao Calvário com uma cruz pesada, como o profeta Isaías profetizou, dizendo que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E vocês sabem que ele é crucificado, pés furados, mãos furadas, uma lança atravessa o seu lado, e a Bíblia diz que há um terremoto naquele momento. E quando esse terremoto sucede, a Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo, e aqueles que o crucificaram diziam: realmente, este é o Filho de Deus. Matamos o Filho de Deus.
crucificamos o Filho de Deus. E a Bíblia diz que os mortos ressurgem nos cemitérios e todos voltam para casa batendo em seu peito e dizendo: nós matamos o Filho de Deus. Mas eu tenho uma boa, maravilhosa e gloriosa notícia para mim e para você nessa manhã. Ele não ficou no sepulcro que foi emprestado por Arimateia, que não era dele. Ele ressuscitou e está vivo para sempre. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele aparece a Maria e diz: mulher, vá aos seus irmãos, e diga para eles que eu estou vivo e eles me verão na Galileia. E Jesus aparece aos discípulos, diz para eles receberem a paz, diz para eles que estava consumado, que já tinha sido feita a obra. Em outra ocasião, Jesus aparece também dando alimento aos discípulos, mas o que mais me chama a atenção é aqui, quando ele diz, no verso de número 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Promessa de Jesus para mim, para você, que acredita, que crê, que aguarda, que espera, que confessa, que prega e que vive uma vida para Jesus é esta: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Por isso a igreja cristã, a igreja evangélica, há mais de 2025 anos, está de pé e nada e nem ninguém conseguiu parar essa igreja. Nem a morte de alguns homens fiéis que foram decapitados por conta do evangelho, nem as perseguições de homens que se achavam poderosos na terra, nem a maldade de algum ser humano e muito menos as seitas religiosas ou outra religião que tenta abafar, tirar ou anular o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A verdade é que Ele está vivo e, além de estar vivo, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Não sei se você entregou sua vida a Cristo, mas se você quiser, nesta manhã, você pode entregar agora, porque Ele estará com você no momento de maior angústia, de maior dor, de maior aflição, ou no momento até da morte, e também estará com você para viver uma vida abençoada, plena e abundante nessa terra, e o melhor, e te dará a vida eterna. Eu estou convosco, disse Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você. Pão diário de hoje. Deus abençoe.